Estimado assinante, no programa de hoje trataremos do imposto sobre transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. E nada melhor do que começar a examinar a raiz constitucional desse tributo. Na Constituição vigente, ou seja, na Constituição de 1988, a previsão ou a outorga de competência é feita por meio do artigo 156, inciso 2. Esse imposto, vale considerar, no passado, ele seguia uma sistemática um tanto quanto diferente. Na ordem constitucional anterior à atual, esse tributo estava junto com o tributo hoje de competência dos estados e do Distrito Federal. Noutras palavras, na vigência da Constituição Federal anterior à hoje vigente, existia apenas a competência para que os estados e o Distrito Federal instituíssem tributos para as transmissões gratuitas ou onerosas sobre a transmissão de bens imóveis ou de direitos relativos a esses bens imóveis. Com o advento da Constituição de 88 é que se bipartiu esse tributo, ou se repartiu essa competência em duas partes. Uma continuou com os estados e com o Distrito Federal, mas agora envolvendo todos os bens e direitos tão somente nas transmissões não onerosas, ou seja, nas transmissões causa-mortes e doação. A outra parte, ou a parte onerosa das transmissões, passa a ficar, a partir da promulgação do texto constitucional de 1988, com os municípios. Estes agora são competentes para instituir tributos sobre a transmissão onerosa de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Então, os três elementos fundamentais para que possa ocorrer essa tributação municipal é que a transmissão ocorra entre pessoas vivas a título oneroso e envolvendo ou tendo como objeto um bem imóvel ou direito a ele relativo. Desde a previsão constitucional lá do inciso 2 do artigo 156, é possível compreender que essa tributação alcance também as cessões de direito à aquisição de bens imóveis. Com relação especificamente às alíquotas, um dos elementos quantitativos da regra matriz do ITBI, ou da hipótese de incidência do ITBI, que é a alíquota, né? São dois os elementos quantitativos, um deles alíquota, outro a base de cálculo, mas especificamente em relação às alíquotas, é consenso que é de livre fixação pelo ente político competente as alíquotas do ITBI. Mas vale a pena considerar que essa livre fixação encontra algum tipo de limite. O limite inferior tem a ver com o sistema financeiro da habitação, em que usualmente se aplica ou se fixa a alíquota de 0,5%. Cada município tem competência para disciplinar essa matéria conforme os seus próprios interesses. Então, há de se ver na lei local ou na lei de situação do imóvel como é que o ente político competente trata essas questões. Mas como regra ou como grande média, nós temos a alíquota de 0,5% para as aquisições via sistema financeiro da habitação e algo em torno de 2% para as demais transmissões. Mas como essa fixação está a critério do sujeito ativo desse tributo, é possível que a qualquer momento, aprovando ou passando pelo processo regular legislativo, consiga-se
a majoração dessa alíquota, como aconteceu recentemente em São Paulo, que aprovou a Lei Municipal 16.098 no dia 29 de dezembro próximo passado, e a alíquota deixou de ser 2% na capital paulistana para passar a ser de 3%. Importante considerar que essa alíquota só poderá ser aplicada pelo município de São Paulo a partir de 90 dias da data de publicação dessa lei, que ocorreu no dia 30, ou seja, no dia seguinte, em obediência ao princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Então, esse é um tributo que está sujeito a esses dois princípios de anterioridade. Só pode ser aplicado no exercício seguinte, desde que entre a data da sua vigência e a data de sua publicação no Diário Oficial local tenha já se passado 90 dias. Por último, ainda falando de alíquotas, é bom ressaltar que a Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4, artigo que todos sabemos trata do outro imposto de transmissão de bens e direitos, que é o de competência do Estado, o conhecido ITCMD ou ITCD em alguns estados. Lá está previsto ou estabelecido que compete ao Senado Federal, por meio de resolução, controlar ou fixar o limite máximo das alíquotas do imposto estadual. E no artigo 156, que trata do imposto aqui examinado hoje, o imposto municipal, nada há nesse sentido. Mas duas razões nos fazem crer que o limite máximo das alíquotas do ITBI também encontram os 8% como número definido. Uma vez que essa previsão está no artigo 39 do Código Tributário Nacional, que foi editado em 1966 e recepcionado pela ordem constitucional vigente, e lá o 39 do Código Tributário trata do ITBI no seu amplo sentido, porque naquela oportunidade, como vimos, era um só tributo e estadual. E por outra, que se faz sentido controlar a alíquota máxima do ITCMD, por que não se controlaria a alíquota máxima do ITBI, já que são tributos que possuem naturezas muito semelhantes? De qualquer sorte, esse assunto é bastante delicado e pode suscitar dúvidas no assinante INR. E se esse for o seu caso, eu reitero a informação de que a consultoria INR está à sua disposição. Continue conosco e até o próximo programa.